Feche os olhos por um instante e imagine o seu coração em silêncio. Imagine que ele sussurra uma verdade que a mente ainda não quer ouvir, que há pessoas ao seu redor que não vibram a mesma verdade que você. Pessoas que caminham ao seu lado, mas não caminham com você, que sorriem na sua presença, mas se alimentam das suas quedas em silêncio. E mesmo assim, você insiste. Insiste porque confia. Insiste porque o afeto tem memória e sua alma tem esperança. Mas e se essa insistência estiver moldando silenciosamente a sua biologia? Bruce Lipton nos lembra que o ambiente molda a forma como nossos genes se expressam. Não apenas o ambiente físico, mas o ambiente emocional, vibracional, relacional. E é aqui que mora o perigo sutil dos falsos amigos. Eles são parte desse campo, parte desse solo onde a sua alma pisa, respira, tenta florescer. Mas quando essa terra é envenenada por intenções ocultas, a alma começa a definhar sem entender por quê. Porque o corpo sente antes da mente compreender. Porque o coração percebe antes do pensamento se formar. E isso tem nome: coerência. Coerência entre o coração e o cérebro. Algo que Joe Dispenza estudou profundamente. Quando essa conexão é rompida, toda a sua capacidade de criar, curar e manifestar se fragmenta. Talvez você já tenha sentido isso. Um mal-estar que não tem causa aparente. Um cansaço que começa depois de estar com certas pessoas. Uma tristeza silenciosa que surge mesmo em meio a conversas aparentemente leves. Não é drama, não é exagero, é vibração. Vibração desalinhada. Presenças que distorcem o seu campo, como um ruído constante atrapalhando uma melodia que sua alma tenta compor. O mais cruel é que um inimigo declarado não engana, mas um falso amigo, sim, ele te conhece, ele sabe onde tocar, ele sabe como parecer apoio enquanto te prende, e isso vicia. Como diz Joe Dispenza, nos tornamos viciados na química da expectativa, na dopamina de imaginar que essa pessoa vai mudar, que vai te reconhecer, que vai finalmente ser aquilo que você esperava, mas ela não vem. E você continua ali, traindo a si mesmo em nome de uma fidelidade que não existe do outro lado. Essa traição não grita, ela sussurra, ela se infiltra. Ela tira você de você mesmo. E a pergunta que fica é: quantos dos seus bloqueios, das suas dores, da sua dificuldade de manifestar o que deseja, nascem, na verdade, da frequência daqueles que você insiste em manter por perto? Hoje vamos falar sobre isso, com calma, com profundidade, sem julgamento, porque talvez você esteja vivendo exatamente esse processo agora. E talvez tudo o que você precise seja ouvir, com o coração aberto. Você não está sozinho. O universo te escuta e está na hora de escutar também. Escutar o que sua frequência tem tentado dizer há muito tempo. Vamos seguir juntos nessa jornada. Há uma dor que não sangra, uma dor que não grita, mas que pesa como se carregasse um mundo invisível nas costas. É a dor de confiar em quem não vibra na mesma verdade que você. E o mais desafiador é que essa dor muitas vezes passa despercebida, porque vem mascarada de afeto, de convivência antiga, de histórias em comum. Mas o campo vibracional não mente. Ele sente o que a mente tenta calar. Você já esteve ao lado de alguém e, sem saber por quê, se sentiu pequeno, como se sua luz diminuísse lentamente, como se suas ideias perdessem força, como se o seu brilho fosse sendo engolido por uma presença que, aparentemente, era amigável. Isso não é impressão, é a vibração do outro tocando a sua de forma dissonante. Bruce Lipton diria que isso altera seu ambiente interno e, com isso, altera também sua saúde, sua clareza mental, sua capacidade de manifestação, porque tudo está interligado. O falso amigo é um espelho embaçado. Ele devolve imagens distorcidas de quem você é. Às vezes reforça suas inseguranças com palavras sutis. Outras vezes alimenta a sua necessidade de ser aceito, de se sentir amado, de ter alguém. Mas o preço é alto. Você se perde. Você ignora sua intuição, aquela voz silenciosa que sussurra desconfortos. Você aceita migalhas de presença porque tem medo de perder o pouco que acredita ter. E nesse processo, sua energia começa a ser drenada, aos poucos, quase imperceptivelmente, até que você se olha no espelho e não reconhece mais a sua vibração original. O corpo fica mais pesado, a mente mais confusa, a alma mais distante. É como se houvesse sempre um véu entre você e você mesmo, um ruído entre o que você sente e o que você vive. E a origem, muitas vezes, está nos vínculos silenciosamente tóxicos que você chama de amizade. O erro invisível de confundir afinidade emocional com coerência energética. É fácil confundir carinho com afinidade vibracional. Afinal,
Crescemos acreditando que amizade é sentimento, lembrança, presença constante, mas amizade verdadeira é frequência, frequência alinhada. É possível gostar de alguém, ter histórias lindas com essa pessoa e ainda assim estar em frequências completamente opostas. E quando há esse desencontro vibracional, a convivência começa a gerar desconforto, mesmo sem conflitos aparentes. A raiz disso, muitas vezes, está na infância. Em carências emocionais antigas que nos tornaram especialistas em aceitar vínculos que oferecem afeto, mesmo que esse afeto venha com peso, julgamento ou controle. A mente diz, mas ela sempre esteve comigo. O coração sussurra, mas você nunca se sentiu inteiro ao lado dela. E esse conflito gera um ruído interno que afeta tudo, desde seu humor até sua capacidade de cocriar uma vida alinhada com quem você realmente é. Manter amizades por costume, por medo de magoar, por pena, por lealdade cega, é um autoabandono vibracional. Seu sistema nervoso percebe, ele se desregula, porque sente que algo não está em ressonância, e quando seu corpo está em alerta silencioso o tempo todo, sua capacidade de se conectar ao campo quântico diminui. Você entra em modo de sobrevivência, e a manifestação consciente exige exatamente o oposto: presença, gratidão, amor próprio. Existe uma diferença enorme entre lealdade e prisão. Ser leal a alguém não significa se aprisionar em vínculos que já não fazem sentido. Não significa sufocar sua evolução para manter uma imagem que foi construída no passado. A lealdade verdadeira começa com a coerência consigo mesmo. Cuidado com o sabotador disfarçado de apoio. Nem toda palavra doce é abrigo. Nem todo abraço é presença. E nem todo elogio é sinal de amor. Alguns são apenas molduras bonitas para prisões silenciosas. Falsos amigos muitas vezes se tornam os principais reforçadores das suas limitações. Eles sabem elogiar seu medo, aplaudir suas dúvidas, celebrar suas hesitações, porque no fundo eles não querem te perder. Mas o que eles não percebem, e o que você talvez ainda não tenha percebido, é que o preço disso é a sua expansão. Quantas vezes você compartilhou um sonho e a resposta veio com um sorriso, mas um sorriso que vibrava medo? Medo de te ver indo longe demais, medo de te ver crescendo sem eles, medo de ser deixado para trás. Então esse amigo se transforma num espelho que distorce, um espelho que diz: vai com calma, isso não é para você. Será que agora é o momento? Tudo dito com carinho, tudo dito com a máscara da preocupação. Mas por trás, existe a tentativa inconsciente de te manter na zona de conforto onde eles ainda se sentem seguros. Esses vínculos podem parecer pequenos, mas têm impacto profundo, porque eles não só interferem nos seus sentimentos, interferem no seu campo de criação. Ao aceitar a influência de alguém que não acredita em você, você começa a duvidar da sua própria frequência. E toda dúvida, toda hesitação, enfraquece o campo de manifestação. Escute o que sua frequência está dizendo. Existe um saber silencioso dentro de você. Um saber que não precisa de palavras. Um saber que vibra. E essa vibração tem um código claro, se você aprender a escutá-lo. Uma forma simples de fazer isso é através da técnica de coerência cardíaca. Respire profundamente, coloque as mãos sobre o peito e pense em uma pessoa específica, sem julgamento. Apenas sinta. Observe o que acontece no seu corpo. Ele expande ou contrai. Sente alívio ou aperto. Silêncio ou turbulência. Esse é o teste da expansão vibracional. Seu corpo responde. Sempre respondeu. Mas você talvez tenha aprendido a silenciá-lo por medo de perder vínculos, por medo de parecer egoísta. Mas cuidar da sua frequência não é egoísmo, é amor, é alinhamento. E quando você começa a escutar com honestidade, as respostas vêm. Vêm na forma de sensações, de intuições, de uma paz que chega quando você se afasta de quem não te reconhece. Afirmações diárias podem ajudar a reescrever seu campo. Palavras simples, sentidas, ditas com presença. Eu me permito atrair relações que nutrem minha verdade. Eu me liberto com amor de quem não vibra mais comigo. Eu escolho o que me expande. Essas frases não são mágicas. Elas são lembretes vibracionais. São âncoras para a sua nova frequência. E se alguém se afasta,
Não veja como falha, veja como realinhamento. Algumas almas apenas estavam de passagem, outras seguem junto. E tudo bem. A metáfora do espelho embaçado e o silêncio como ferramenta de libertação. Imagine que você está diante de um espelho, mas ele está constantemente embaçado. Você tenta se enxergar, tenta ajustar o foco, tenta limpar a imagem, mas a neblina volta, sempre volta. Essa é a sensação de estar perto de um falso amigo. Você tenta se ver através dele, mas o reflexo que recebe é confuso, distorcido, incoerente com sua essência. Essa relação se torna um véu, um filtro entre você e a sua verdade. Você começa a se definir pelas opiniões do outro, pelas reações do outro, pelos olhares do outro. E quanto mais tempo passa, mais você se afasta da sua frequência original, até que chega o momento em que o silêncio se torna necessário. Um silêncio não de fuga, mas de reencontro. O silêncio é um portal. Quando você se afasta, algo se revela, sua vibração reaparece, seu centro retorna, e aquilo que parecia confuso começa a ganhar nitidez. Não porque o outro mudou, mas porque você deixou de sustentar a imagem distorcida que o outro projetava em você. Libertar-se de um falso amigo não é cortar, é parar de segurar, parar de alimentar, parar de sustentar versões de si que não fazem mais sentido. Bruce Lipton nos ensina que nosso ambiente molda nossa biologia. Isso inclui cada pessoa com quem dividimos nossos dias, nossos pensamentos, nossos silêncios. Relações são extensões do nosso campo energético. São influências diretas sobre quem estamos nos tornando. E quando essas influências vibram na frequência do medo, da escassez, da dúvida, elas nos aprisionam em versões antigas de nós mesmos. Neville Goddard dizia: você manifesta a partir do estado de consciência que sustenta. E a verdade é que você não pode sustentar um estado de abundância enquanto ainda se ancora em vínculos que vibram escassez emocional. A verdadeira amizade não é presença constante, é sintonia, é coerência, é liberdade para crescer e ser. Liberar um falso amigo é abrir espaço para conexões que reconhecem a sua nova vibração, conexões que não competem com sua luz, mas caminham ao lado dela. E o mais belo é que, quando você faz isso, o universo responde. Porque você está finalmente em ressonância com quem realmente é. E agora, com o coração mais leve, pergunte a si mesmo: quem em sua vida ainda vibra na versão antiga de você?